Pessoal, boa noite. Estamos aqui para dar continuidade aqui ao nosso projeto, Direito Administrativo, Café e Prosa. Hoje vamos conversar aqui com o professor Amaury, Amaury Saad, que é professor de Direito Administrativo e vai conversar conosco aqui sobre Direito Administrativo. Seremos aqui brindados aqui a presença do professor Amaury, que acabou de entrar e gentilmente que aceitou o nosso convite para poder compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. O professor Amaury, que é mestre e doutor em Direito Administrativo, é mestre em Direito pela Universidade de Toronto, no Canadá, e é professor de Direito. Então, tive o prazer de conhecê-lo no seminário, no mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele gentilmente aqui aceitou o nosso convite. E hoje vamos conversar sobre esse tema tão interessante e me parece, professor, que não muito explorado, ou se explorado fora da perspectiva que você traz lá no seu livro. Então, eu vou passar aqui para o senhor fazer suas considerações iniciais e, em seguida, a gente vai começar a nossa conversa. Carlos, obrigado aí pelo convite. Enfim, eu acompanho aí as suas lives, é uma honra, uma alegria estar aqui com você. Parabéns aí por esse trabalho de divulgação, de discussão. É sempre importante ter bastante gente discutindo a nossa disciplina, né? Bom, eu tenho escrito sobre alguns temas que têm me interessado, né? Enfim, tanto no mestrado, depois no doutorado e agora já livre aí dessas amarras acadêmicas, né? E os temas que têm me preocupado, né? E que são os temas em que eu tenho publicado foram aparecendo, né? E no fim, quando a gente olha em retrospecto, eles estão bastante ligados, né? Primeiro eu comecei a tratar de políticas públicas, essa foi o meu tema de dissertação de mestrado na PUC. Enfim, fiz uma investigação ali que enfim, acabou me levando para algumas conclusões que até contrariavam o que eu pensava na época. Enfim, foi aquela coisa, você vai sendo levado pelo seu trabalho, né? Depois passei para o controle da administração pública, né? Quando a gente, e no fim das contas, parece ser um tema diferente de políticas públicas, mas está ligado, né? Porque quando a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando, no fim das contas, de controle, né? A minha preocupação ao tratar de controle foi descobrir o que é controle, né? Porque a gente vê uma série de atores aí vamos dizer, com competências concorrentes, né? Controle interno, controle externo, controle jurisdicional, muitas vezes com o mesmo objeto, né? A gente é muito comum, sobretudo no Brasil, essa repetição de instâncias de controle, né? Mas muito pouco se discute sobre o que é controle, né? Então essa foi a minha preocupação aí do doutorado, né? Chegar num conceito de controle. Depois disso, eu passei a fazer as minhas investigações aí já livre dessa obrigação de trabalho acadêmico. Publiquei mais recentemente, em 2019, antes disso, em 2018, um livro sobre autorização de serviço público, né, em coautoria com o professor Sérgio Ferraz. Né, ali foi uma confluência ali das nossas discussões naquele momento. E em 2019, que foi meu último livro publicado, eu tratei do tema da liberdade das formas, né, nas contratações públicas, né. Esse você já deve estar
com ele fresco na cabeça, que foi a nossa última aula, né, na disciplina do mestrado. Inclusive, vou utilizar ele na minha dissertação também. Que bom, que bom. A gente, eu li recentemente, só para que a gente possa aqui começar a sentar as matérias, né, já que a gente começou que o seu tema inicial de pesquisa foi política pública, né, e no seu livro lá você traz um conceito estruturante, né, de políticas públicas. Né, você diz que são atividades estatais unificadas para uma determinada finalidade, e você cria, a partir desse seu conceito, uma análise que está distanciada dentro daquilo que a doutrina administrativa faz de forma usual. Que também aqui eu já estou fazendo uma conexão com aquela pergunta que você faz no seu livro. Direito administrativo, políticas públicas são objeto de direito administrativo? Então, eu queria que o senhor compartilhasse aí com aqueles que estão nos ouvindo e que nos ouvirão em um outro momento, porque as lives todas ficam gravadas, né, sobre essa sua estrutura de conceito de políticas públicas e sobre essa ideia que se tem, né, de uma vinculação direta entre políticas públicas e o direito administrativo. Bom, isso eu recomendo, é um exercício que eu fiz, eu recomendo para todos que estejam fazendo aí trabalhos acadêmicos e tudo mais, né? Enfim, já disse isso para você, a gente precisa ficar a sós com o nosso objeto, né? Tentar observá-lo longe aí das correntes doutrinárias, enfim, sem se influenciar por certos discursos sobre aquele objeto, né? Então, como eu vejo políticas públicas, se o meu objeto é políticas públicas, como eu vejo o poder de polícia, olhando aquilo que se entende por serviço público, por exemplo, eu consigo extrair e descrever, né? Então, eu fiz esse exercício com políticas públicas. E a primeira coisa que eu vi com relação a esse objeto, né, primeiro, que ele não é um objeto único, né? Então, você tem políticas públicas, né, não precisa ir muito longe, você pegue política pública de saúde, né? Se olhar na Constituição, você tem lá um capítulo, você tem primeiro o direito à saúde como direito social, você tem no artigo 5º o direito à vida, você tem nos artigos 200 e tantos, 198, se não me engano, e seguintes, a própria estruturação do SUS, né? Então você tem ali um início de política pública de saúde, já na Constituição, né? Depois você vai ver, tem leis, né? Então tem uma série de leis e aí o SUS compreende todos os entes federativos, né? Então você tem uma legislação imensa sobre o mesmo tema, né? E mais, depois você tem os regulamentos, você tem os decretos, você tem as portarias, você tem uma série de coisas dos variados agentes também sobre políticas públicas de saúde. E mais, não é só isso, não é só ato jurídico, né? Você tem os próprios atos materiais, né? Cada vez que você se consulta no SUS, ou cada vez que você recebe um atendimento, cada vacina hoje em dia que se aplica, né, são atos materiais que são pertinentes a uma política pública de saúde, né? Então, quando você olha, a primeira conclusão que você tem que reconhecer e tem que procurar descrever é que existem uma multiplicidade de atos, de tipos de atos, né, jurídicos e não jurídicos e materiais, né? Então, essa perplexidade, né, me obrigou a primeiro, não excluir nada do campo das políticas públicas, né? Vamos dizer, a minha definição de política pública é uma definição estrutural, né? Ela prescinde de conteúdos, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, né, a doutrina no Brasil, né, não dá, justamente porque não fez esse trabalho de observação, né, ela não consegue dar um conceito rigoroso de política pública, né? Por quê? Porque se você prescindir da ideia de estrutura, né, é simplesmente impossível descrever,
né? Então você pega mesmo um livro que é muito bom, né? Enfim, sempre que eu posso falar em público eu reconheço o valor desse livro, que é o livro da professora Maria Paula Dallari Bucci, né? Mesmo esse livro não oferece um conceito de políticas públicas operacional para o direito, né? Eu sei o objeto que ela está tratando, eu sei o que ela quer dizer, ela faz as perguntas certas, mas ela não consegue responder, né? Então, é por conta disso, né? Então, a primeira a ideia de estrutura, né? Segundo, você mencionou, bom, se você compreende que tem uma multiplicidade de atos aí, né, que não compreendem só os atos administrativos, né, que seriam o objeto tradicional do direito administrativo, das duas, uma, né, ou é impossível estudar políticas públicas em direito administrativo, ou o conceito de direito administrativo é que tem que ser mudado, né. Se você olhar no direito anglo-saxão, no direito, né, enfim, que eu tenho visto aqui de perto, o que é direito administrativo é aquilo que o Estado faz como seu, vamos dizer, o seu objeto social, né? Então, é basicamente regulação e política pública, né? E não se procura, né, fazer essa distinção que existe, sobretudo nos países continentais, né, do civil law, né, entre atos administrativos como objeto princípio do direito administrativo. Então, quando você se livra dessas amarras, você tem que compreender que o direito administrativo talvez seja algo a mais do que o que a gente está acostumado a reconhecer, né? Como vamos dizer, como atividade exclusivamente infralegal, né? E, curiosamente, tem um autor que dá conta desse problema no direito brasileiro há muito tempo, né? Que é o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, né? No meu livro eu adoto a concepção dele de direito administrativo, que é uma concepção, vamos dizer assim, muito próxima da do direito anglo-saxão, né? A ideia de que o direito administrativo é o direito que regula, nas palavras do professor Oswaldo Aranha, a criação da utilidade pública, né? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer tudo aquilo que o Estado tem que prestar como realização do objeto, do seu objeto, né? E isso compreende, inevitavelmente, a atividade legislativa e a atividade administrativa, estrito sensu, né? Então, vamos dizer, esse problema teórico já estava resolvido antes da minha perplexidade. Só precisei incorporar isso para, vamos dizer, numa banca, né? Lembro que esse trabalho foi um trabalho acadêmico, né? Numa banca, certamente alguém me faria a pergunta, né? É possível o direito administrativo estudar, né, políticas públicas, já que políticas públicas são estruturas que não compreendem só atos administrativos, né? Então, vamos dizer, foi uma sorte ter encontrado, mas aí você precisa o trabalho da pesquisa no fim das contas, né? E depois disso, já sem as preocupações das políticas públicas, me parece que o conceito de direito administrativo do professor Oswaldo Aranha é o conceito correto, né? Ele enfim, na minha opinião, o maior administrativista do Brasil e acertou em cheio ali. Só por essa definição, os 3 primeiros capítulos do livro dele, Princípios, né, do primeiro volume, já valem uma obra inteira porque dá conta desse problema que é muito relevante para nós, né, que é o direito administrativo. Inclusive, eu até já andei pesquisando o livro do professor Oswaldo, né, depois de você ter falado várias vezes nas nossas aulas, e até encontrei o volume 1 na estante virtual. Eu tive dificuldade de encontrar os outros, mas eu vou continuar nessa busca. Professor, e quando a gente fala assim, de políticas públicas, é um tema que você consegue visualizar aqui no Brasil, em que há uma forte intervenção do judiciário, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte específica, né, a tal da juristocracia, né? A gente vai conversar sobre essas questões de divisão de poderes, freios e contrafreios. Será que o enfraquecimento de um termina permitindo com que o outro ocupe o espaço? Enfim, a gente vive um momento de institucionalidade, talvez, pelo menos do que eu tenho acompanhado, é quase que um campo de batalha institucional, se é que eu posso me colocar dessa forma.
Mas antes de entrar nisso, professor Amaury, eu queria ouvi-lo um pouco a respeito, porque quando a gente fala de política pública, a gente fala de... É muito comum frases como, né, todo direito tem um custo, inclusive tem um livrinho, eu esqueci agora o nome do autor, que é O Custo dos Direitos, um livrinho bem interessante, eu recomendo a leitura. A gente lê, como eu atuo na advocacia pública, de certa forma a gente precisa ter argumentos consistentes para reforçar a defesa do Estado. Então a gente escuta muito falar em reserva do possível, a gente escuta muito falar em mínimo existencial e em outras expressões, né, que você traz lá no seu livro, né, controle orçamentário, concretização de direitos. E você faz uma conexão interessante dentro dessa ideia da reserva do possível, e é quando você trata de aspecto de má gestão administrativa, né? Então, você não tem aquela ideia da reserva do possível em abstrato por si só. Você faz aí uma conexão de reserva do possível, má gestão administrativa e, portanto, talvez uma ineficiência do Estado em cumprir as suas promessas, né? Então, eu queria ouvi-lo um pouco sobre esses pontos, né? Políticas públicas, reserva do possível, mínimo existencial, porque é importante principalmente para a gente que vive aqui num ambiente brasileiro em que são temas recorrentes, né? Dada a constante judicialização do tema, principalmente, eu acho que um dos temas que mais envolve esse problema específico são as questões que envolvem direito de saúde. Então... Bom, vamos lá. Eu acho que a sua pergunta aí, no fim das contas, ela tem várias perguntas, né? Por exemplo... Que a gente está aproveitando o seu vasto conhecimento do tema para poder extrair bastante informações, né, para que todos nós aqui possamos ser brindados. Vamos lá. Uma das minhas conclusões, né, no livro, né, estudando política pública, né, ao contrário da minha convicção à época, né, por isso que é bom a gente ficar aberto para o nosso objeto, né, porque ele fala com a gente, né, é o seguinte, né, políticas públicas não concretizam direitos subjetivos. Políticas públicas são fontes de direitos subjetivos. É diferente, né? Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque é claríssimo, né? Se você bater, né, na porta de um juiz e pedir, por exemplo, né, fundado no direito social à moradia, né, que o Estado que seja expedida uma liminar para o Estado lhe dar um apartamento ou pagar o seu aluguel ou fazer surgir uma casa no dia seguinte, né, por mais que você tenha o direito à moradia garantido ali no artigo 6º da Constituição, né, se não houver nenhuma política pública que o concretize, de fato, né, naquele ente federativo, né, no município onde você mora, ou no estado onde você mora, ou no âmbito federal, né, você não vai poder invocar o direito subjetivo, né, por mais que a Constituição diga que aquilo seja um direito social, né, mas ele é um direito social, vamos dizer, não exigível. Ele se torna exigível a partir do momento em que exista uma política pública, né? Então, um juiz muito provavelmente vai te dizer, por mais que hoje em dia a gente não pode antecipar nada do que um juiz diga, né, mas um juiz muito provavelmente vai negar o seu pedido, né? Mas, se existir lá no seu município uma política habitacional em construção, com a previsão de que certos grupos serão atendidos e você pertence a esse grupo, ou de que alguns grupos serão beneficiados, mas o seu, que deveria estar lá conceitualmente, não está, né? Nesse tipo de situação em que você já tem uma concretização da política pública, né, o juiz pode, né, fazendo a análise ali do caso concreto, né, e aí eu proponho no livro uma estrutura analítica de políticas públicas, né, que é fundada uma técnica já conhecida, que é a matriz do marco lógico, né, o juiz pode identificar se você efetivamente tem aquele direito, se você é a pecinha que falta naquela política pública. E aí o juiz pode intervir, né. É muito diferente essa situação, né,
da situação em que o juiz simplesmente cria o direito, né? Todos têm direito à moradia. Bom, cadê? Né? Aí é realmente a reserva do possível, né? Não tem como fazer isso para todo mundo, né? Mas uma discussão também que eu faço com a reserva do possível, né? E aí você que é advogado público, você vai me desculpar, que no fim das contas acaba sendo o argumento padrão, né? Olha, se eu for fazer isso para todo mundo, né, não vai ter dinheiro para todo mundo, né? Ou, enfim. Né? Bom, aí a minha posição pessoal é a seguinte: bom, o juiz não tem legitimidade para negar um pedido, né, se existe ali a configuração do direito subjetivo, né? É um pouco eu não posso, vira uma petição de princípio, né? Porque não tem meios para todo mundo, eu não posso dar esse direito aqui agora, para esse sujeito específico delimitado, né? Tudo bem, mas cadê a prova de que não tem recurso para todo mundo, né? Quem está me pedindo é só esse sujeito aqui. Então eu tenho que dar para ele, se ele tem o direito, eu tenho que reconhecer isso e tem que ser satisfeito, né? Ah, mas se fizer isso vai criar um risco que todo mundo vai pedir. Bom, deixa todo mundo pedir. Se chegar esse momento, daí sim vai ser invocável uma reserva do possível, né? Isso eu acho que é mais comum, no fim das contas, em outros tipos de políticas públicas. Na saúde, isso eu já ouvi de juízes, né? É muito difícil, nenhum juiz quer, eu ouvi essa expressão de uma juíza, nenhum juiz quer ficar com as mãos sujas de sangue, né? Então, quando existe um pedido ali minimamente razoável, é normal que o juiz conceda, né? É claro que tem situações de tratamentos experimentais, tem tratamentos muito caros e tudo mais, mas essa é uma outra discussão, né? E outra coisa, né? Bom, eu acho que incorporando aí nessa nossa discussão que você mencionou, a questão do mínimo existencial, né? Tudo depende de políticas públicas, da existência de políticas públicas, né? Não, a única coisa que eu não aceito, não admito, né, é você simplesmente inferir conteúdos da Constituição que não estão lá, né? Então, eu já vi discussões sobre defendendo a existência de um mínimo existencial, né, só com base na Constituição. Já vi discussões sobre um mínimo existencial alargado, né, então a pessoa, o Estado deveria dar um pouco mais do que o mínimo existencial, né? Esse tipo de discussão não é séria, né? Primeiro, né, porque você atribui aos juízes, né, a tarefa de elaborar políticas públicas. Essa não é uma tarefa do judiciário, né? É uma tarefa de quem é eleito, né? E aí você tem que também reconhecer a quem é eleito, né, os legislativos e os executivos, a tarefa de alocar, né, os recursos públicos nas políticas públicas que são, vamos dizer, favorecidas, né, pelo eleitorado, né? Há diferenças, né, de grupos, das maiorias que se formam. Então você vai ter momentos mais de direita, momentos mais de esquerda, momentos mais de centro, e você tem que admitir a legitimidade de que os eleitos, nessas circunstâncias, né, reflitam as preferências políticas aí, de políticas públicas dos constituintes, dos eleitores, né? O problema que a gente costuma visualizando no dia a dia, né, e isso reflete a atuação não apenas do Poder Judiciário, mas do próprio órgão controlador, é o fato de que eles, sem nenhum pudor, digamos assim, eles efetivamente entram na questão do mérito administrativa, né? Cerceando, muitas vezes, a própria discricionariedade administrativa, como você mesmo colocou em entrevista recente, e a gente consegue perceber isso também na leitura do livro. Não é dado esse papel nem ao Poder Judiciário, nem ao controlador. Aí a gente até discutiu isso lá no nosso seminário. O que o controlador eventualmente pode fazer é talvez discordar e apontar e exigir a comprovação da realização de determinado meios de prestação de conta, por exemplo. Você não está prestando conta, então você precisa dar publicidade. Então eu vou colocar aqui a minha prestação de contas no sítio eletrônico oficial, com link, enfim. E eu já vi, como eu tinha comentado já,
o tribunal dizendo como era, dizendo o sistema, dizendo efetivamente o meio, o caminho. E aí me parece que você começa a entrar num espaço de campo de atuação institucional que não lhe pertence. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a observar também, e aí, talvez, dada a uma situação de instabilidade institucional e de descrédito das instituições, talvez principalmente aquelas políticas, e aqui a gente, quando fala de política legislativa e executiva, a sociedade ela olhe, né, para o poder judiciário e enxergue naqueles atores, né, um caminho para a realização de direitos ou um caminho para que possa atuar de forma, enfim, justa e ser, entre aspas, aqueles que irão salvar a sociedade deste mal político. Por exemplo, quando a gente está tratando de questões de corrupção. Agora, voltando aqui para o que a gente estava conversando, dentro da ideia de controle, professor Amaury, partindo lá do artigo 70 da Constituição, né, que fala de legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, você consegue, e eu, assim, na perspectiva acadêmica, não necessariamente, mas você consegue enxergar na prática da atividade controladora aqui no Brasil, a partir, né, dessa base constitucional que é o artigo 70, que é quem termina legitimando todo o exercício dessa atividade. Você consegue identificar aquilo que você chamou naquela sua entrevista de você disse que estándares de controle, né? Que no Brasil não tem essa ideia de estándares de controle e que é algo muito corriqueiro e muito básico e muito padrão no direito anglo-saxão. Se você puder trazer para a gente essa ideia de padrões de controle, né, dentro do direito que você está vivenciando e tentar fazer um parâmetro com o nosso controle aqui no Brasil. Tá. Bom, esse é talvez o maior problema do direito administrativo brasileiro, né? Como a discussão, eu vou voltar um pouco antes, voltando um pouquinho no tema da política pública para ilustrar, né? Tudo que se discute em política pública no Brasil, basicamente, né, o meu foi o único talvez que tenha ido num caminho diferente, né? Tudo, eu chamo no meu livro isso de, vamos dizer, das doutrinas substancialistas, né? Todas as discussões buscam identificar qual é o conteúdo de política pública, né? Então o sujeito olha lá um direito à saúde na Constituição e procura identificar, vamos dizer, o conceito platônico de saúde, o direito à educação platônico, a essência do direito. Isso não cabe, né? Cabe ao legislador, cabe ao executivo que estão formulando, né, o que vai ser a conformação concreta daquele direito. Mas para o juiz, né, e para o jurista de modo geral, não. Né? A gente pode dizer no máximo que uma determinada política pública não é de saúde ou não é de educação, tal. Mas a gente não pode inferir conteúdos. Né? Então essa é uma primeira dificuldade. Né? E isso acontece em todos os campos. Né? Então, a gente vive, vamos dizer, uma febre substancialista, né? Que acabou sendo piorada, vamos dizer, ficou mais grave, né? Depois da Constituição de 88, que aumentou enormemente o número aí de direitos, entre aspas, e das correntes aí de neoconstitucionalismo, pós-positivismo, que procuram trabalhar com a ideia de ponderação de valores ou de interesses e tal. Né? Então, fica fácil, tudo vira um malabarismo. Né? Só que quando você vai procurar um conceito jurídico de controle, né, você, primeiro, né, controle, a palavra controle ela tem origem na França, né, e a ideia, o radical é contre-rôle, né, contra o papel. Né, então eu contrasto uma conduta, uma determinada prática com o papel, com a lei, com aquilo que está estabelecido como padrão para aquela conduta. Né? Se tiver certo, está tudo certo. Se tiver errado, se tiver uma discrepância, eu tenho uma irregularidade. Né? Isso é controle.
né? Surgiu, vamos dizer, essa ideia surgiu no direito financeiro, né? Porque tem o papel, né, que é a lei orçamentária, e tem os atos de execução da lei orçamentária. Uma contrastada com a outra, eu vou ter a ideia de regularidade ou de irregularidade, né? E isso é assim no mundo inteiro, né? Trabalha-se com a ideia de standard de controle, que vamos dizer, é um qualificativo ainda dessa própria ideia de controle. Porque o controle ele é jurídico, ele tem que ser jurídico, né? Quando eu falo de contraste de algo com uma norma, eu estou falando de uma atividade que é jurídica, né? E não política, e não de elaboração de conteúdos da minha cabeça, porque eu entendo que o meu conceito de direito à saúde é melhor do que o seu, né? Quando a ideia de standard de controle, ela é um refinamento da ideia de controle, né? É dizer, em certas circunstâncias que o direito estabelece, certos órgãos, certos agentes públicos desempenham certas atividades de controle que são mais restritas, mais ou menos restritas, né? No nosso curso lá no mestrado, eu mostrei para vocês os estándares de controle judicial do Canadá, que é razoabilidade de um lado e correção, né? Um é mais restrito do que o outro, né? Isso existe também nos Estados Unidos, existe na Inglaterra, é muito comum, né? Até onde eu posso ir, eu judiciário, né? Ou eu controlador, de modo geral, né? No Brasil, a questão do controle judicial é mais difícil, né? Porque você tem lá o artigo 5º que fala que nenhuma lesão ou ameaça a direito, né, vai escapar do exame jurisdicional, né? Mas aí é direito, né? Então por isso que eu concebo a ideia de controle jurisdicional como, vamos dizer, a ideia clássica de controle. Tudo aquilo que é jurídico pode ser levado ao judiciário, e o judiciário pode se manifestar sobre qualquer coisa que seja jurídica, né, contra a folha, né? Agora, no Brasil, e basta ler o artigo 70, né, o controle externo ele é mais restrito do que o controle jurisdicional, né? Primeiro, porque ele vai incidir só sobre atividades diretamente ligadas à despesa pública, né? Então, eu sempre me espanto quando eu vejo o Tribunal de Contas revisando regulação de agência reguladora. Enfim, coisas que não têm nada que ver com o orçamento público, com execução orçamentária, com gasto público, né? Então, certas atividades são, ou o Tribunal de Contas se manifestando sobre regras procedimentais da administração direta, que não tem nada que ver diretamente com despesa pública, né? Então, é muito problemático, né, esse tipo de atuação, né? Então, primeiro, essa questão material das atividades que podem ser controladas, né, pelo controle externo. Na minha concepção, essas atividades que têm relação direta com a despesa pública. E, de outro, os critérios de controle, que a própria Constituição dá, né? E são 4, né? Não 5 nem 3, são 4. Né? Legalidade, e aí não é a legalidade ampla, é a legalidade orçamentária. Por quê? Porque o papel do Tribunal de Contas é verificar o cumprimento das leis orçamentárias, né? Então, vamos dizer, esse é o rol que o controle do Tribunal de Contas examina, né? E legitimidade. Legitimidade, ela é um termo que engana muita gente, né? Porque a gente já pensa em uma coisa política, enfim, mas não é isso. Se você procurar legitimidade, por exemplo, no direito italiano, você vai ver que é legalidade estritíssima, né? Então, quando eu falo de legalidade estrita, eu estou falando de legitimidade, né? No direito italiano, por exemplo, né? Quando você olha esse tipo de coisa, né, ou traduzindo, vamos dizer, tradicionalmente, o que seria o termo legitimidade, né, na minha concepção, isso seriam os deveres procedimentais ligados a uma despesa pública. Por exemplo, eu deveria ter feito lá um empenho do jeito que é preconizado pela legislação orçamentária. Não fiz. Fiz o gasto, mas não fiz a liquidação. Esses deveres procedimentais, né, associados à despesa pública que configuram, a meu ver, a ideia de legitimidade. Economicidade é um outro conceito que engana muita gente, né? Muita gente toma economicidade como sinônimo de eficiência e, portanto, vamos dizer, isso abriria as portas aí para um exame político, vamos dizer assim, da atuação administrativa, né?
Bom, não tenho dúvida que o Tribunal de Contas da União compreende que é isso mesmo. Ele tem já ouvi formulações aí de conselheiros do Tribunal de Contas que são completamente erradas, né, dizendo que isso equivaleria à economicidade, abriria a porta para o exame político de mérito da atuação administrativa. Ora, primeiro, isso não é admissível à luz de uma concepção técnica de controle. Né? Então, só por isso já não é possível. E mais, né, se o Constituinte quisesse que economicidade fosse igual à eficiência, ele teria chamado de eficiência e não de economicidade. Né? Então tem que ter um significado diferente. Né? E, veja, o significado evidente, vamos dizer assim, até leigo do termo economicidade, né, é a ideia de comparação dos preços, né, de uma compra pública, de uma despesa pública, com aqueles de mercado. Né? Por quê? Porque o poder público não posso superfaturar, não posso causar, comprar algo, fazer uma despesa acima do valor de mercado, porque isso seria, vamos dizer, sobrepreço, superfaturamento, e não posso tampouco fazer despesas abaixo do preço de mercado, porque eu estaria realizando um enriquecimento ilícito ou sem causa da administração à custa do particular. Né? Então, a ideia de preço de mercado, como, vamos dizer, o núcleo ali da ideia de economicidade, né, é que me parece a correta. Né? E, por fim, a ideia de finalidade. Né? O artigo 70 fala especificamente quanto à renúncia de receita e subvenções, né, que é justamente a verificação, em cada caso concreto, se a finalidade daquela renúncia de receita ou daquela subvenção foi efetivamente cumprida. É uma verificação fática. Né? Então, eu dei lá uma subvenção para o sujeito se instalar num parque industrial no município. Né? O Tribunal de Contas pode ir lá e dizer, bom, se instalou, está aqui, o contrato aqui dos termos da subvenção está sendo cumprido, faz sentido. Né? É aí que ingressaria o controle externo. Né? Eu não preciso dizer, você como advogado público sabe, né, que os órgãos de controle vão muito além disso. Né? Hoje em dia tem uma completa inversão da coisa. Né? O Tribunal de Contas ele faz o que ele quer, né? De novo, eu sempre vejo o Ministério da Infraestrutura comemorando quando o TCU libera um edital para ser licitado de um projeto, de uma concessão, e eu fico pasmo, né? Porque como é que um agente público comemora, né, que um outro órgão que não tem a competência tenha liberado para que ele exerça a competência dele? Né? Uma coisa só no Brasil. Né? Esse tipo de coisa não é admissível. Né? O Tribunal de Contas ele se considera, né, um órgão, um super órgão, né, acima do judiciário e acima das administrações públicas controladas e mais, né, o judiciário acaba, vamos dizer, aceitando a pantomima. Né? Então, hoje em dia é virtualmente impossível você rever uma decisão do Tribunal de Contas da União no judiciário. Né? Você só consegue por questões ali de procedimento. Né? Então, o TCU não deu direito ao contraditório, não notificou o destinatário e tal, aí sim você consegue anular. Mas questionar, vamos dizer, o próprio conteúdo da decisão, né, é impossível. E isso é uma total inversão de valores. Né? E isso aí, professor, essa semana fui convocado pelo reitor para participar de uma reunião, porque aconteceu uma situação um pouco delicada, e aí precisou reunir toda a equipe e eu fui participar. E veja como essa sensação de exorbitância dos órgãos de controle, elas terminam sendo danosas no dia a dia, porque elas incutem nos servidores esse receio de decidir, o receio de efetivamente escolher dentre as opções factíveis e realizáveis que ele tem e dizer, olha, o caminho é esse. Por que eu estou dizendo isso? Porque no final da reunião, alguém levantou a mão assim e falou, mas eu acho que a gente devia consultar a CGU, né, que é a Controladoria Geral da União. Aqui na Paraíba eu falei, claro que não. Né? Respeito o diálogo com o controlador, respeito essa atuação dialógica, mas esse momento aqui é um momento que a universidade precisa tomar a decisão
dentro de dois caminhos que nós temos. Então, nós temos o caminho A e nós temos o caminho B. O caminho A deixou de ser viável por condições fáticas. Então, a gente precisa redirecionar para o caminho B. Eu não tenho que ouvir a opinião do controlador para tomar a minha decisão. O que eu preciso me preocupar é me cercar de segurança jurídica, né, tomar a minha decisão e chegar à finalidade que eu estou pretendendo ao tomar aquela decisão, para evitar, aí sim, questionamentos do controlador. E caso venham a ser feitos, a gente vai apresentar aqui as nossas manifestações. Então, para além desse crescimento fora do normal, institucionalmente falando, dos órgãos de controle, você começa a gerar esse temor nos servidores, aquilo que tem se convencionado aí de chamar de direito administrativo do medo. Você cria o medo, aí entra naquela ideia de apagão de canetas, aí você não quer decidir, você não quer inovar, você deixa de produzir, muitas vezes, situações que podem efetivamente ser eficientes para a administração, porque você tem receio de que o controlador vá discordar, e aqui a gente entra numa questão importante, que é os limites da deferência, que é até onde o controlador ele precisa ter esse cuidado, né? O próprio Poder Judiciário. E depois eu vou lhe mandar uma mensagem lá no Telegram, porque eu quero a indicação desse livro aí que fala dessa perspectiva da economicidade e da legitimidade no aspecto formal procedimental, porque isso vai ser importante para mim na minha dissertação de mestrado. E a gente tem uma visão aqui para onde você lê, eu efetivamente não tinha esse conhecimento, essa informação que você trouxe. Quando se fala em economicidade, quando se fala em legitimidade, aí entra aquela ideia de, claro, assim, grosso modo, a ideia de custo-benefício. E se tem custo-benefício, eu, controlador, posso dizer, opa, peraí, essa sua decisão ela não foi adequada, porque não atendeu essa relação de custo-benefício. Então, eu, controlador, estou autorizado pela Constituição a entrar na seara administrativa da sua discricionariedade, sem violar a discricionariedade, porque eu estou avaliando aqui o resultado final da sua decisão. Então, pelo que eu tenho lido sobre controle, economicidade e legitimidade, eu tenho percebido essa visão. Eu não sei se você concorda com ela. Sim, sim. Você vai encontrar, né, veja, o corpo técnico do TCU e tal, eu falo do TCU porque é o modelo que os outros tribunais de contas seguem. Tem pessoas muito bem preparadas lá, pessoas enfim, de bom nível, né, e fazem um trabalho bem intencionado, né. O que acontece é o seguinte, né, existe um princípio universal das organizações que elas tendem a atuar para manter e aumentar o próprio poder, né. Então, isso se aplica lá a quem está lá, né. Então, é muito claro, né, eles vão até onde eles conseguirem, né. Ponto 1. Ponto 2, né, esses discursos, né, sobre igualando legitimidade com controle de mérito, economicidade com eficiência e tal, isso também é produção das pessoas de tribunais de contas, né. Tem um livro do ex-ministro Bulgarin, né, do TCU, falando sobre o princípio da economicidade, e tem outros tantos aí que escrevem, né. O ministro Benjamin Zimler é bastante atuante e tal, né. Não preciso dizer que eu não concordo com nada que eles fazem, mas vamos dizer, o outro lado, né, que combate, né, enfim, esse pessoal, né, são poucos, né. Então tem as coisas que eu tenho escrito, né. Escrevi um artigo sobre precificação de obras públicas, né, enfim, uma experiência que eu tive ali muito forte com o TCU, sobre análise ali de sobrepreço e tal. Então, enfim, coisas do arco da velha e muito da minha experiência eu coloquei nesse artigo, né. Então é curioso para quem quiser entrar nos meandros aí de análise de sobrepreço, superfaturamento e tal, ver o que é o princípio da economicidade na prática, né. Depois eu fiz um artigo sobre o controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos, que foi publicado numa coletânea em homenagem que eu organizei com o professor Sérgio Ferraz, em homenagem à professora Lúcia Vale Figueiredo, é um livro de 2014.
E o ponto aí culminante foi o meu livro do controle da administração pública, que foi publicado em 2017, né, pela editora do IASP. Né. Todos esses livros aí são encontráveis aí em estante virtual, em livrarias, enfim, é possível, muita coisa também está online. Então, é um pouco desigual o combate, né, no fim das contas, né, porque quem está tentando ter uma ideia mais racional de controle está em menor número. Né. Eu me espanto sempre, eu vejo muito administrativista aí, vamos dizer, celebrando os ministros do TCU, né, fazendo rapapés, convidando para livro e tal, sem perceber o mal que esse pessoal está fazendo, né, para o nosso direito administrativo. Né. Esse pessoal está minando, né, primeiro, o princípio democrático, né, porque está tirando o poder dos eleitos, né, dos chefes de executivo, dos legislativos, que curiosamente os tribunais de contas têm que auxiliar, né, então é o rabo abana o cachorro realmente no Brasil. Né. E, além disso, né, você está minando a discricionariedade. Né. Por que eu preciso de discricionariedade? Né? Eu preciso porque a realidade é multifacetada e ela precisa de soluções criativas. Né? É para isso que existe a administração pública, né? Para chegar na melhor decisão, dados os elementos ali concretos. Tal, né? Quando eu procuro controlar toda a etapa, né, que o administrador público percorre, quando eu controlo todos os meios, quando eu controlo o ITER, né, eu não consigo depois controlar o fim, né? Eu não consigo cobrar o fim, porque se o meio está dado, o fim é consequência dos meios que eu uso. Né? Então, é por isso que você vê administrador público com medo, né? Administrador público que não se aventura aí a tentar novas soluções, mesmo que sejam legais, mesmo que sejam benéficas, se isso contrariar um entendimento de Tribunal de Contas. Né? Isso é muito grave. Né? Enfim, a parte do que precisa fazer, que é as pessoas se conscientizarem, a gente fazer o debate, a gente está fazendo, mas é preciso mais. Né? E é interessante que eu vejo muito os acordos do TCU, como regra, eles são decisões que analisam situações casuísticas. Né? Portanto, aquilo não se projeta como uma orientação, digamos que em aspectos normativos. Né? Você não tem aí uma jurisprudência nesse sentido. Né? Até porque se você analisar com calma, eu faço isso aqui no meu perfil, eu estou sempre publicando acordos do TCU na expectativa de poder auxiliar ou colaborar com servidores, com o pessoal que trabalha com licitações. E você vê uma decisão hoje, daqui a 3, 4, 5, 6 meses, você vê uma decisão totalmente contrária dentro daquela mesma matéria. Aí eu vou usar uma palavra que eu sempre uso. Aí eu fico pasmo quando eu vejo alguém dizendo assim: o TCU fez distinguish. E deu uma catapulta, professor. Mas foi um 360, assim, daqueles loucos mesmo, que você fala, mas como assim distinguish? Não, peraí, bicho. A gente também precisa colocar o pé no chão e tentar simplesmente, a gente não pode simplesmente aceitar isso e dizer que é um distinguish e acabou-se, né? E aqui, para a gente avançar para o nosso próximo tema, que é a questão da juristocracia, que você também trata e estuda, me parece que há aí, eu nem sei se existe essa palavra, mas eu vou trazer ela aqui, uma sensação de orfandade da sociedade, quando ela olha para os atores, os agentes, e simplesmente não consegue mais saber a quem socorrer, e ela termina idealizando demais determinados atores, e a gente viu isso recentemente no Poder Judiciário, e me parece que hoje esse é o poder que efetivamente tem sido que tem tido grande protagonismo na questão do ativismo. Né? Você fala no seu livro Ativismo Doutrinário, fala-se também em ativismo de contas,
E a gente tem um desenho de separação de poderes, aquela ideia de freio e contrapesos, né? E talvez esse desenho ele possa ser frágil em algum momento, porque se determinado poder enfraquece, como você mesmo disse, o outro avança, né? É uma batalha em que um vem e o outro avança para ocupar o espaço. Então, é aquela arena política. E você consegue, professor, visualizar, e aí, entre aspas, que há uma juridificação da política, né, dada esse avanço do Poder Judiciário sobre as políticas públicas, as tomadas de decisões e até mesmo o próprio intervencionismo que decorre do ativismo. Só para a gente não perder o final aí do assunto TCU, né? Uma discussão que eu tive uma vez no mestrado da PUC, um sujeito me veio com, mas tem um acórdão do TCU que diz isso, isso e aquilo. Tal, né? Mas desculpa, acórdão fora da competência não vale. Né? Essa foi a minha resposta. Então, assim como nos jogos de futebol tem um acordo mundial aí, aqueles sujeitos que invadem o campo, né? O sujeito tira a roupa, invade o campo lá, tal, para aparecer, as televisões não mostram, né? Então eu prefiro não mostrar a decisão do TCU. Né? O TCU, para mim, decidindo é como louco pelado no campo de futebol. Eu não dou atenção porque realmente grande parte do que eles fazem está fora da competência deles. Né? O que a gente tem que fazer é dizer, você não tem competência, meu amigo. Né? Deixa quem tem competência para decidir que decida. Fique no controle externo, tal como a Constituição lhe otorgou. É uma atividade importantíssima, mas fique lá. Né? Bom, é claro, né, essa confusão geral que existe no Brasil, né, essa ideia de essa perda dos conceitos básicos, né? Ninguém sabe mais o que é controle, ninguém sabe o que é política pública, ninguém sabe o que é separação de poderes, né? Não se fala de federalismo como um compromisso rigoroso e tal. Né? O que a gente tem que entender é o seguinte, né? Mais do que uma estrutura de direitos numa Constituição, o que é importante é a mecânica do exercício do poder. Né? São essas coisas chatas, né, como federalismo, como separação de poderes, que garantem que o Estado não vai massacrar o indivíduo, né, que garantem que um ator político, um grupo político não vai ter o poder total. Né. É claro, né, como a gente esqueceu dessa parte chata do direito constitucional, né, a gente só trata da parte legal, que são os direitos, a eficácia dos direitos fundamentais. Tem gente que diz que o direito administrativo tem no seu núcleo a realização de direitos fundamentais, o que é uma bobagem. Esse tipo de coisa, né, obscurece, né, que a gente precisa realmente se concentrar nas coisas chatas. Né? E essas coisas chatas visam a impedir, né, que o poder massacre o indivíduo. Né? Hoje, o que a gente tem é realmente uma tomada de poder pelo judiciário. Né? Eu pude traduzir, você falou da juristocracia, eu pude traduzir um livro de um professor meu aqui na Universidade de Toronto, chamado Rand Herschel, e esse livro está lançado em português, a tradução é minha, e ele estuda... Qual é o título, professor? Só para eventualmente... Rumo à Juristocracia. A editora é EDA, recém-lançada, a editora EDA de Londrina. E o que ele diz, basicamente, é o seguinte, né? Países que adotaram cartas de direitos muito recentemente, ele analisa 4 países que tiveram essa modificação constitucional. Esses países tendem a transferir, na medida que eu coloco um assunto na Constituição, eu tendo a transformar esse assunto de político, né, em assunto jurídico. E eu transfiro o poder, né, quando eu faço isso, eu transfiro o poder para o judiciário. Né. Qual é a pressuposição dele? Né, que em momentos de incerteza política, né, eu não sei como o eleitorado vai reagir daqui a pouco, nas próximas eleições, no curto, no médio, no longo prazo, né, e os grupos políticos dominantes aceitam, né, acham mais vantajoso transferir certas matérias para o judiciário, né, desde que eles possam continuar influindo na nomeação do judiciário.
né? E, curiosamente, né, os juízes, depois vamos dizer, da instalação da juristocracia, né, depois de que certas matérias passam a integrar a Constituição, eles passam a se comportar de acordo com o que os seus nomeadores, né, queriam. Né? Existe uma identidade entre juiz e o grupo que o originou. Né? Isso, né, aconteceu no Brasil, por isso que eu me interessei tanto por esse assunto. Né? Quando se aprovou a Constituição de 88, né, num período pós-ditadura, de redemocratização e tudo mais, né, os agentes políticos não tinham certeza do que viria, né, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro e tal. E se produziu ali um consenso, colocando um monte de coisa na Constituição, todos os direitos e mais alguns, né, com uma certa, justamente porque não se confiava nos governos que viriam, não se confiava, não se sabia o que o eleitorado iria produzir. Né? E, ao mesmo tempo, a classe política manteve a sua prerrogativa de influir nas nomeações dos tribunais superiores, em especial o STF. O que aconteceu foi justamente o clima propício. Quando você vê a história recente do Brasil e vê o livro do Herschel, você vê que realmente está descrevendo o Brasil. Né? Você vê que houve sim uma instalação de um governo, de todas as matérias praticamente, para o STF. E o STF hoje é um órgão que concentrou muito poder. Né? Eu me lembro, na época do impeachment da Dilma, que houve uma discussão que tomou horas e horas do STF, talvez você se lembre, em que se discutia se a chamada dos deputados, dos congressistas, para votar um impeachment, deveria ser por estados do Sul ou por estados do Norte e Nordeste, porque se temia que, se viessem os do Sul primeiro, poderia ter um resultado, uma influência no resultado em desfavor da presidente e tal. Veja, a partir do momento que o judiciário passa a ter que decidir sobre coordenadas, né, geográficas, né, de uma votação interna de um outro poder, é um negócio que a coisa já foi para o vinagre há muito tempo. Né? A gente está aqui, vamos dizer, descrevendo os escombros, estamos descrevendo depois da explosão do reator nuclear. Os sobreviventes. Mas é isso. E quando você falava aí, né, dessa questão da história, eu me recordei da época da Revolução Francesa, porque aí tem aquela famosa frase de Montesquieu que ele fala que o juiz é a boca da lei. Né? E aí, quando você vê fora do contexto, você talvez não entenda o porquê da frase. Que ele se refere que o juiz é a boca da lei porque estes juízes eram vinculados ao antigo regime. Né? E, portanto, eles tinham, de certa forma, ali o poder de coartar, né? de segurar, digamos assim, os efeitos da Revolução, né? Daquilo que se buscava com aquela ideologia. Então, vem a frase, olha, você fica aí com a lei, se você tiver uma dúvida, você olha aqui para o parlamento e você vem conversar com a gente, que a gente tenta resolver. E hoje, você trazendo esse contexto, quando você olha, você percebe que a gente já não sabe mais os limites, a gente já não consegue mais entender até onde o judiciário vai, os limites que o TCU pode, ou qualquer outro controlador pode percorrer. A certeza que eu tenho dentro de toda esse contexto institucional é de que a cada dia que se avança nessa situação, o poder administrativo, o poder executivo, o gestor a quem cabe executar a política pública, ele é mais acuado. Ele está mais encostado na parede como aqueles vários mísseis ali, só esperando o momento de detonar. Então, e é a quem cabe constitucionalmente o dever de implementar, de executar e de realizar, e talvez aí por, enfim, neoconstitucionalismo, espírito da Constituição, toda essa ideia, esse poder está sendo cada dia mais esvaziado. Professor, eu ficaria aqui a noite inteira, como a gente costumou ficar muitas vezes lá no nosso seminário,
mas a gente já está chegando aqui em 1 hora. O Instagram ele tem esse tempinho de 1 hora e um pouquinho. Então, eu vou passar a palavra, né, para que você possa aí trazer uma reflexão final, fazer alguma consideração, né? E aí depois eu vou só fazer pequenas pontuações mesmo para que a gente possa finalizar aqui a nossa conversa de hoje. Bom, eu agradeço mais uma vez, enfim, sempre que precisarem aí, contem comigo. Eu já sou um companheiro aí de vocês, do pessoal do IDASF, enfim, contem sempre comigo. O professor Vladimir está aqui conosco, viu? Ele é o responsável aí pela A gente nossa... precisa marcar uma, eu, você e o professor Vladimir, e a gente agora consegue fazer live aqui no Instagram com 2, 3, até 4 convidados. Então, a gente pode ver o professor Vladimir. Já fica o convite aí para um outro dia a gente fazer aqui uma live com mais pessoas para a gente tornar mais amplo o debate. Desculpa, professor, pode continuar. Imagina, o professor Vladimir é o grande responsável aí por esse belíssimo grupo de administrativistas que já se consolidou no Rio Grande do Norte. Isso é um mérito e é bonito ver o que vocês estão produzindo. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem muita coisa a fazer no nosso direito administrativo, né? O que a gente precisa fazer é ter sangue frio, entender o que está acontecendo, procurar descrever o que está acontecendo e formar melhores pessoas, né? É basicamente isso, né? Não tenha dúvida que a coisa chegou onde chegou por uma boa dose de má fé, mas também por uma boa dose de ignorância, né? As pessoas não sabem, né, para que servem certas coisas, não tem preguiça de estudar, tem preguiça de se aprofundar, então é preciso fazer um trabalho de refundação, né? Então, isso eu vejo que já está sendo feito aí com o pessoal do Rio Grande do Norte, mas o Brasil precisa, né? Então, minha palavra é de otimismo. Eu acho que em algum momento as coisas vão melhorar, mas também de realismo, né? A gente precisa trabalhar bastante, escrever bastante. Vejo que você tem esse trabalho importante de divulgação, de difusão de conhecimento, então continue, escreva, porque só assim a gente consegue colocar um pouco de ordem na coisa, né? Eu vejo assim, a coisa do jeito que está, dificilmente poderia estar pior, né? Mas sempre pode piorar, então a gente precisa pelo menos fazer com que a coisa pare de piorar e, se possível, melhore um pouco, né? Professor, o Cleiton Martins é um querido amigo, está dando os parabéns e dizendo que é muito bom ouvir uma visão desafiadora e efetivamente esse... E, professor, eu me lembro que eu ainda não lhe conhecia, e aí eu mandei uma mensagem para o professor Vladimir. Falei, professor Vladimir, eu estou querendo rever as minhas concepções sobre o direito administrativo, eu estou querendo reler alguma coisa. E ele foi direto. Leia Amaury Saad. E hoje eu tive a grata felicidade de ter lhe conhecido, ter sido seu aluno, e certamente aprendi bastante e já consigo visualizar, ao analisar o discurso dos colegas, ao analisar as defesas das pessoas com quem eu tenho conversado, nos seus posicionamentos jurídicos, muito do que aprendemos lá no nosso seminário, a questão das histórias e as influências das ideologias que estão por trás disso. Então, professor Amaury, muito obrigado. Foi uma conversa assim, muito leve, com muito conhecimento e de muita profundidade. Então, somos aqui todos bastante agradecidos por você ter dedicado aí um pouco do seu tempo para conversar conosco. Então, depois a gente marca uma nova conversa e até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Boa noite aí para todo mundo que está vendo. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.